Olá, vamos ver se nós estamos on. Epa, tamo on, tamo on. Ai, ai, ai. Diazinho strange. Strange. Tirar o fundo, colocar minha carinha aqui. Tudo bem, pessoal? Como é que tá, amor? Tudo certinho? Tenho estado sumido, sim. Estou sumido porque estou projetando algo muito legal. Estou projetando robôs. Vamos operar com robôs. Estamos tendo resultados muito bons. E assim, cara, é legal. Tô feliz. Tô achando divertida a história. E, cara, ele dá um retorno muito bom. Isso aqui nos tira ruga, nos tira cabelo branco. E nos deixa mais saudável. Bem mais saudável. A vida fica mais tranquila, a vida fica mais alegre. Dia torto, né, cara? Dia muito torto, dia muito... sei lá, não consigo vislumbrar algo legal, viu? O dia de hoje. Sexta-feira clássica da ternura. Violinada pra tudo que é lado. Tomei um stop, né, cara? Mas assim, tudo porque eu não segui minhas regras do primeiro movimento ali. Mas tudo bem, isso aqui é o resultado de hoje. Vamos passar pro resultado de hoje. Esse é o nosso resultado de hoje. Esse foi o nosso resultado de ontem. Então isso aqui foi hoje. Isso aqui foi ontem. Observe os drawdown. Isso aqui foi anteontem. Sim, absurdo. Mas é isso, cara. Esse jogo é assim mesmo. Ele é difícil mesmo e sempre vai ter o fermentinho desse bolo da aleatoriedade. Isso aqui é minha régua. Uso uma régua agora para fazer os espaços de volatilidade aqui, ó. Para ficar mais rápido. Eu coloco minha ordem ali, deixo o negócio acontecer, deixo o movimento ser executado e é isso. E aí a gente tem, se você quiser e se interessa por esse tipo de setup, você pode consultar, deixa eu botar 25 mil ticks pra gente ficar mais legal na tela, porque eu uso uma ultra wide e aí às vezes fica muito estranho. Então aqui, 25 mil ticks, já tava em 25 mil ticks, viajei. Tá. Então isso aqui foi as entradas que eu fiz, isso aqui que a gente consegue enxergar daqui, deixa eu só abrir a minha caneta esferográfica digital. O que a gente consegue enxergar daqui é um range, né? Agora, né? Nesse horário que agora a gente já viu que o negócio não vai para nenhum lado. Isso aqui é um range, ó. Um diazinho de range, um diazinho que o que ele anda para baixo, ele tenta andar para... Ele anda para cima, ele tenta andar para baixo, mais ou menos. A ideia seria observar um rompimento desse ponto aqui, ó. Desse fundo aqui, né? Para fazer um movimento medido. Esse seria o meu objetivo. Tá um pouquinho mais baixo o movimento medido aí. Mas, cara, não o fez. Infelizmente não o fez. Tá fazendo movimentos bem estranhos. Fizemos algumas operações aqui interessantes nesse ponto aqui. Esse ponto aqui foi o melhor ponto. Não esperei ele chegar próximo do take. Ele ia bater no take e ia simplesmente virar a história para cima, né? Na sequência vem de fundo. Tomei stop. Cadê o stop? Fundo. Aqui o stop fundo. Tomei stop aqui, ó, certinho. Fiz nova entrada, observando os conceitos de choque BOS. Caso você tenha interesse em aprender sobre isso, eu tenho a razão de operarmos em ticks. Primeiro vamos começar por esse ponto. A razão de operarmos em ticks é porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente vai olhar um time frame maior de 60 minutos, diário, 120, 240 minutos, para ver a direção primária desse cara aqui. Vai baixar para ticks para encontrar pontos para fazer as entradas. Por isso que eu opero em ticks, entendeu? E aí a gente vai ter os alvos nos ticks e etc. Mas sempre observando um tempo maior, lá nos 60 minutos. Tá? Além disso, eu tenho essa playlist
esse videozinho de Aprenda o Fundamental que vai te ensinar o básico dos conceitos de choque BOS do operacional que eu faço efetivamente. Além desse ponto, nós temos também essa playlist de como se tornar um trader, que eu recomendo demais se você quiser observar. Ali é do 0 ao 100, conceitos de choque BOS, constituição de trading, um mindset, etc. Tá? Vou me afastar um tempinho, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, cara, você não está entendendo, mas tudo bem. Fiz a entrada aqui na compra com metade dos meus contratos, ele foi lá em cima, realizamos nesse ponto aqui. Depois, quando ele fez a quebra da estrutura, eu vendi aqui, porque ele mudou a característica do preço aqui, eu vendi aqui, meu stop estava aqui, meu take estava aqui, dei uma alfaçada porque ele chegou próximo do fundo, realizei metade aqui, sentido primário de mercado sim, vim com a mão cheia, realizei o restante dos contratos aqui, e ele deu-lhe uma puta de uma violinada. Ia tentar buscar o meu stop e ia me estopar se eu tivesse deixado essa posição aqui aberta. Então, dia torto, dia bem perigoso. E vamos para o que interessa agora. Sim, dá uma olhada nisso aqui. Vamos no editor de estratégias. Eu vou escolher a estratégia. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo aí. Deixa eu ver. Mais ou menos. Eu vou escolher a estratégia de 10 contratos do mini índice, vamos botar ela para rodar. Não é isso que eu quero, é só botar ela para rodar para mostrar ela fazendo fiz? Não lembro se eu... Ah, tá. Beleza. Vamos parar ela aqui. Agora vamos setar aqui, ó. 10 contratos. Vamos colocar o semanal. Vamos botar primeiro aqui, ó, nos testes que eu tinha feito, que foi 15/6/2026. Que interessante. 2026. 6/15. Vamos botar primeiro a data de ontem, porque ele fica dando erro, porque o mercado está andando e ele não consegue fazer o dia de hoje. Ainda está rolando e tal. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Além disso, vamos setar algumas coisas importantes aqui. Custos, né? 25 centavos. A gente não vai operar o tempo inteiro. Nós vamos operar até às 17 horas, quando fecha a vista. Pausar e zerar às 17h02. O limite diário, vamos colocar aqui... Como a gente vai operar com 10 contratos, nesse caso aqui, a gente precisa colocar uma garantia desses contratos segura de R$800. Então, a gente vai ter que botar R$8.000 para jogo nisso aqui, tá? Então, o stop, vamos usar 10% dele, 800 pila. O objetivo, vamos colocar R$2.500, 3 vezes isso aqui. O objetivo. Se chegar nesse objetivo do dia, ele vai fechar e vai encerrar. Compra e venda. Tá. Custos, tá. Vamos botar para rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Tá dando erro, cara. Que pena. Não tá dando erro porra nenhuma. É que eu tenho que escolher o time frame que eu vou executar o negócio, né, seu animal. Tô usando o diário não vai dar certo. A gente precisa buscar 10.000 trades. Agora sim. E agora a gente pode colocar para rodar esse cara aqui. Dá uma olhada. Nem um pouco bom, né? Por causa do limite diário, porque eu acho que eu coloquei o limite diário de apenas R$500. E aí tudo isso muda, quer ver? Não, né? Tá dando muito erro aqui, eu não sei por que tá dando esse erro, essa discrepância aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Período... Ali, o horário tá certo.
Cara, não sei por que tá acontecendo isso, não sei por que ele tá dando esse resultado, não era esse o resultado esperado. Não sei por que ele tá fazendo isso. Deixa eu ver. Não era pra estar fazendo isso, tá muito pouco, mas vamos botar aqui R$600 de perda. A gente estipular, a gente tem que chegar num ponto em que a gente tenha um stop mais justo. Bom, esse não foi o resultado que eu tinha pesquisado, tá? Mas tudo bem. Vou ver o ano inteiro para ver o que acontece. Vou botar um stop R$8.000, né? Teria que botar aí, não, R$800, R$8.000. Vamos botar um stop de R$800 e vamos botar um take de 5.000. E vamos ver o que acontece aqui nessa semana. É isso aí que eu tava buscando, mais ou menos. Aqui, ó, um drawdown de 21%, tá vendo? Tá vendo, né? Drawdown de 21% aí do teu capital. 66% de operações vencem. Vai ser o resultado dele. Deu uma capengada. Não terminou ainda de calcular. O fator de lucro é impressionante, né? Olha o patrimônio. Ele ainda está trabalhando aqui e executando. Opa! Perdemos connection? Sim, né? Opa, voltamos. Tá, beleza. Então, esse aqui é o resumo. É hoje. É um mês estranho, né? Vamos tentar o mensal para ver o que ele faz aqui no mensal. Vai dar uma travadinha na tela, eu acho. Mas é interessante, né, cara? Interessante. Vou botar um mensal aqui para ver o que acontece. O mensal não mudou muito, cara. Não mudou muito. Mudou muito. Teve um drawdown maior, né? Bem maior, né? É uns R$25.000 no mês. Perdemos 16.205 de taxas. R$9.000 no bolso. Então, imagina que tu tá investindo 8.000 no início do mês. Em 10 contratos. E ele tá te retornando dia 19 de junho. Dia 19 de junho retorna 9.000 líquidos com taxas descontadas. Interessante esse robô, né? É um mês ruim, né, cara? Bem ruim. 51% de operações vencedoras, mas a gente não tem interesse desses 51%, não. Isso aqui não interessa nada pra gente. A gente precisa ver sempre essa razão aqui, ó. Fator de lucro. É ali que os monstros dormem. Interessante, né? Muito interessante. E o que eu falo de fazer esse tipo de operação aqui? Porque isso aqui, cara, nos tira do risco, cara. Isso aqui nos tira cabelo, nos mantém cabelo branco, nos mantém sem rugas, entendeu? Só que o day trade nos causa cabelo branco. E a gente tem que fazer alguns ajustes, a gente vai fazer alguns ajustes, vamos ver como é que ficou, por exemplo, patrimônio. Ó, teve um drawdown, ficamos negativo aí um tempo, ó. Mesmo assim, olha só, cara. Chegamos a 10k, estamos em 9k. Interessantíssimo, né? Operando com 10 contratos. Quer dizer, cara, o futuro é robô, na boa. O futuro é robô. Dá uma olhada nos 60 minutos pra ver o que esse cara tá fazendo aqui. Se a gente consegue entender alguma coisa dele.
Temos zonas de liquidez, né? Sempre bom a gente procurar por zonas de liquidez. Eu só aprendi com Storm e uso e apliquei de novo isso. Eu não estava aplicando e voltei a aplicar. Então, zonas de liquidez, a gente procura por candles gigantes, ou de baixa ou de alta, e a gente fica buscando que o preço chegue nesse ponto para fazer algum movimento. Ou a gente vai contra ele, nesse caso aqui a gente estaria indo contra o sentido de mercado de 60 minutos e do diário para ir em busca dessas liquidez aqui, ó. Todas essas liquidez aqui, ó. Ou a gente espera ele chegar ali, nesses pontos, para buscar venda. E a gente faz menos operações. Entendeu? É o que meu robô busca. E é o que eu pretendo buscar também, assim, a forma de operar, né? Mesmo assim é complicado, meu. Complicado. Ainda precisa de mais testes, muito mais testes. Vamos ver o diário aqui para ver o que ele está fazendo no diário. Candles esmagados de explosão, parece estar... Cara, parece estar numa região de range aqui, ó, bem grande do diário. Ó. Por isso que esse mês está meio torto, né? Bem grande, cara. Então fazer um ataque de compra, pode ser que ele tente fazer essa rotação agora. Temos gap ali embaixo, temos gaps em cima. O gap aqui está com certeza totalmente fora do prumo, se eu não me engano. Porque mudou o contrato, cara. E aí quando muda o contrato, o troço empena de uma maneira. Tá vendo? Empenou tudo. Tá, depois eu arrumo isso aqui. Mas é isso, sentido de mercado... Cara, vendedor, infelizmente, tá? Uma toada da venda absurda. Olha o que é esse capote aqui. Pelo amor de Deus. Um puta de um capote de 60 minutos. Olha isso aqui. De 201 mil pontos para 170. Rapidinho. E o dólar. Ontem eu fiz uma operaçãozinha no dólar sem querer. Dólar, cara, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nos 5 mil ticks, né? Melhor pra ver, né? Bem melhor. Deixa eu ver. O dólar... Meu Deus. O que aconteceu aí, cara? Cara, o dólar tá muito louco em questão dos ticks, sabe? Ele não tá conseguindo se encontrar. Vamos ver 2 mil ticks aqui. Voltou. Capotando, né? Capotando. Capotando forte. 5,15. O dólar. Chamou pra compra, né? Safadão, né, cara? Chamou pra compra e vendeu, né? Ontem ele fez a quebra da estrutura nesse ponto aqui, ó. 60 minutos. E aí, na sequência, agora já mudou a característica do preço. E se ele efetivamente quiser ser vendedor, deixa eu ver onde é que tá a venda desse cara. Mudou a característica do preço aqui, tá fazendo um pullback, e se ele perder esse fundo aqui, ó, ele passa a ser vendedor. Efetivo. Acusa o golpe. Nos 60 minutos, né? Seria aquela regiãozinha ali, ó. Cadê? Aqui, ó. E mais baixo. É difícil. O dólar tá sendo difícil de operar ele. É difícil. Ele buscou a liquidez e parou na liquidez aqui e veio capotando, né? Passou um pouquinho, disse que ia ser comprador e toma, perdeu. E tá vindo aqui, ó. Se a gente utilizar os conceitos de choque BOS, ó, desde aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha que legal. Quebra a estrutura nesse ponto aqui, o último pivô validado passa a ser esse aqui, ele vai mais em cima, onde ele testou a média de 21, ele encerra o dia quebrando a estrutura do negócio, nessa região aqui, tudo isso aqui foi tempo perdido, quebra a estrutura aqui de novo, quebra a estrutura aqui de novo, quebra a estrutura aqui de novo, se ele faz algum, não faz. Quebra a estrutura aqui de novo, parou aqui, o último pivô validado está nessa regiãozinha aqui. Então, se esse cara aqui sair daqui, testar a VWAP
Se fizer um pullback, tocar ele reto, a gente pode tentar um ataque comprador para tentar, sei lá, retestar aqui essas regiões aqui, ou quiçá romper, ou chegar próximo do topo de hoje, né? Se ele seguir nessa toada aqui onde ele está, tudo que ele pode fazer é chamar a compra para violinar e dizer que ele é comprador, não consegue mais romper, tenta um ataque de topo, perde o fundo e retesta o fundo. Aí tu vem no sentido desse mercado da venda, o dólar é vendedor total. Olhando os 60 minutos dele, a gente vai identificar a quebra da estrutura. Então ele fez a quebra da estrutura nesse ponto aqui, muda a característica do preço aqui, e nesse ponto aqui, que a gente estava vendo lá em ticks, ele pode quebrar a estrutura para tentar fazer um ataque para fechar esse gap. Tem um gap aqui, tá vendo? Depois a gente marca esse gap, mas tem um gap aqui de ontem, ó. E ele pode voltar para esse canal de baixa aqui de 2025. Sim, 2025, não é 2026 não, é 2025. Sim. Tem um movimento medido, que talvez ele alcance. Tem outras regiões de liquidez aqui embaixo aqui. Ele já buscou essa primeira da venda. E aí agora ele pode buscar a da compra, tentando vender com muita velocidade. Vamos dar uma olhada no diário. De lado, né, nesse rendezinho aqui eterno de uma mente sem lembranças. Esse aqui tentou fazer um movimento interessante, que ele foi para baixo, ele foi para cima. Um pouquinho mais, tá vendo? E vendeu na sequência, voltou para dentro do range. Tá tentando um novo ataque desse topo aqui no diário. Não contem com isso. Não contem com isso. Fez um candle de explosão. Isso aqui é um candle de explosão que nem Stormer fala. Deveria ter dado uma pedrada para cima. Não deu. Não deu. Ele foi e já voltou. Então sim, eu buscaria e analisaria com muita calma a busca desse fundo aqui para voltar para dentro do canalzinho de baixa. E principalmente esse fundo aqui em 4,94. Essa seria a minha análise. Vendedor. Vendedor total. Mas é isso. Cara, vai ser talvez o vídeo aí, aproveitem aí o que vocês quiserem aí dos conceitos de choque BOS. O vídeo vai ficar disponível lá, mas logo eu vou tirar. Estou investindo nesses robozinhos aí, vai demandar uma certa dedicação e atenção. Então, vou ficar de fora por um tempo. Aproveitem o setup 0800 aí totalmente de graça. E cautela porque o mercado não tá fácil, ele não é fácil. Eu ando sofrendo aí com esse mercado aí, ele não tá fazendo os movimentos que eu espero, tá me cansando minha beleza, e eu vou botar robô para fazer isso aí para mim. O robô vai fazer, e aí se der lucro deu, se não der, eu deixo meu dinheiro ali, mas sem me estressar muito, cara. Então eu tô refinando esse robô da melhor forma possível para ele fazer os movimentos que eu tô esperando. E aí eu não preciso ficar na tela, não preciso ficar cansando minha beleza. Bota o dinheiro ali, deixa ele fazer pra ti. Se ele não fizer, tá tudo certo. Tudo certo. E a gente vai pra outros caminhos. Quer dizer que eu tô meio cansado já, cara, do day trade, sabe? O day trade, ele entrega pouco, te toma muito, né? Além de te tomar a tua vida, além de te tomar a tua paz de espírito, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nessas coisas, se vale realmente a pena ou não, né? Eu já tô há 5 anos nisso e, cara, foram longos 3 anos aí de muita surra. Agora começou a dar certo o negócio de uma maneira legal e parou de novo. Meio que naquela história de fazendo eu desconfiar do meu setup, sabe? Aí eu resolvi fazer o robô. Não, vou dar uma olhada para ver o que esse robô vai fazer. E aí o robô deu lucro, e deu um lucro excelente aí, deu um lucro assim, entregou 3 vezes o capital investido, bem rápido, com 10 contratos, com 4 contratos, com 8 contratos, com 50 contratos, ele está entregando assim de 3 a 5 vezes o lucro. Então, eu vou investir nos robôs mesmo. Obrigado. Fiquem bem, sei lá quando eu volto, talvez uma livezinha por semana, a gente dá uma olhada no mercado. Ninguém tem interesse nesse canal mesmo, então não tem por que eu me dedicar a isso. Tá? Mas quem está interessado e os 261 que estão me seguindo aí quiserem aprender,
ali o setup, aprenda o fundamental. Se quiser começar do zero e tratar o mindset, tratar a mente, como se tornar um trader, ver todos os videozinhos, rever. Se quiser tirar dúvida, tira dúvida aí comigo, aí chega aí, troca uma ideia, manda mensagem que eu respondo. Obrigado. Volto. Cara, vou voltar. Uma vez por semana eu volto aí pra dar uma olhada. Valeu. Obrigadão.